Que a paz de Deus nos abençoe e nos guarde. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus que ressuscitou dentre os mortos, venha estar no nosso meio. A Bíblia diz: onde tiver um ou dois falando de Cristo, Ele estará presente. Isso é maravilhoso. No livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2 e no versículo 11 e 2, nós temos uma afirmação muito interessante. Olha o que diz a Bíblia. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creia na mentira. Há momentos que o próprio Deus permite que uma pessoa ele se infiltre no meio do erro, do engano. O próprio Deus permite isso, para que ele busque o seu objetivo que ele quer. Que no mundo das religiões, tem pessoas que buscam a religião, seja essa qual for, mas a intenção dele é buscar Deus. Às vezes ele vai para um lugar errado, mas a intenção dele é buscar Deus. Mas tem outro tipo de pessoas, o ser humano, só Cristo dá jeito nele. A intenção dele não é buscar Deus, nem tão pouco a salvação dele. A intenção dele é outra coisa. Então a Bíblia diz aqui que o próprio Deus permite que esse tipo de pessoas ele viva no engano. Aí diz aqui no versículo 12: para que seja julgado todos os que não creem na verdade. Para que todos esse povo seja julgado por não crer na verdade. Amado, vocês já pensaram? Por exemplo, índio. Tem índio que vive ainda no Amazonas, que ele nunca ouviu falar de Jesus. Nunca ouviu falar. Tem pessoas que nunca ouviu falar de Cristo, do Cristo da Bíblia, do Jesus da Bíblia. O Evangelho verdadeiro. Muitas pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro nunca ouviu. E se uma pessoa vem a falecer sem nunca ter ouvido o Evangelho, como é que fica? Ele não vai ser julgado por isso, vai ser salvo, porque não ouviu. Irmão, ele será julgado, irmão, pela sua consciência, irmão. Ele será julgado pela sua consciência. Ele será julgado, irmão, pelas suas obras. Ninguém vai escapar do julgamento. Por isso, a mente de uma pessoa, quando ele está no erro, quando ele pratica um determinado erro, a mente o condena. Por exemplo, você já pensou você defamar uma pessoa? Você jogar uma mentira aí na rede social e sair defamando uma pessoa? E depois não é mais do que você disse. O prejuízo já foi feito àquela pessoa. A sua consciência que espalhou o vírus da mentira não vai condenar, não, é? Vai condenar sim. Por que vai condenar?
Porque a lei de Deus hoje é uma lei espiritual. Não é uma lei mais escrita. É uma lei no espírito. Então vai haver uma condenação sobre essa pessoa, sobre a mente dela, sobre a consciência dele ou dela, que sabe que mentiu. Sabe que o que ele me falou é uma mentira. A pessoa, você está diante do tribunal, das autoridades da lei, que ele pergunta para você, você está aqui para falar a verdade, simplesmente a verdade, e você mente descaradamente e condena uma pessoa. Hein? Você será condenado pela sua própria consciência, caso você nunca ouviu o Evangelho, nunca ouviu Jesus. Você será julgado pelos seus atos. E um ato desse. Por isso a Bíblia diz lá no livro de Isaías, deixar o homem mau aos seus caminhos, que é o homem mau. E o homem maligno nos seus pensamentos. Tem homem que tem um pensamento maligno. Né? E aqui o Senhor está dizendo para que seja julgado todos os que não criam na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, antes tiveram prazer na mentira. Tem gente que ele gosta da mentira. Ele gosta da mentira. Ele já sabe que é mentira. Eu estive na casa de um senhor, que a mulher dele, ela é, porque eu chamo de doente, é uma doente dessa instituição, que tem banco dentro, que tem partido político dentro. Já sabe, tem todo mundo. E uma que chama demônio, bota demônio, tira demônio, bota demônio. Era dessa instituição. E os líderes dela ia lavar carro no lava-jato do esposo, não pagava não, em nome da fé. Imagine, sábado, domingo, ele lavando o carro ali de graça. Era assim que fazia com ele. Cheguei para ele, disse, está errado. Não entra nada da sua esposa, não. Ela está errada e você errado. Eles têm que pagar a lavagem do carro dele. Quando o rapaz começou a cobrar a lavagem do carro deles, eles deixaram de ir lá, não levaram mais o carro para o rapaz. E a esposa dele, que tinha uma placa dessa denominação dentro da sala da casa dele. Uma placa lá, da instituição, idolatria. Né? É idolatria, rapaz. E ele falou para mim que sentia mal com aquela placa delicada. Eu digo, destrua, aquilo é idolatria. E ele destruiu, e segundo ele, as coisas começaram a tomar outro rumo na casa dele. Mas sabe o que aconteceu um dia depois? A esposa dele conseguiu convencer ele que a verdade estava lá. Voltou para lá. Voltou para lá. Quer dizer, ele, para não dizer não à mulher dele, ele se sujeitou a voltar da onde um homem de Deus orientou a ele que ele estava no lugar errado. E outra, não só porque eu orientei, eles viram a mudança quando ele tirou a placa da casa dele, ou então ele é mentiroso, né? Ele disse que mudou. Quando ele começou a cobrar para lavar os carros deles, mudou, que entrou dinheiro para ele que não entrava. Então tem gente que ele gosta da mentira, ele gosta. Uma certa vez eu conheci uma mulher, fui evangelizar uma senhora, que ela foi bem clara para mim e para uma irmã que estava ao meu lado. Olha, pastor, eu gostei muito da sua palestra, eu estou bem melhor depois da oração, mas eu gosto das minhas coisas. Eu já me acostumei com ele,
eu durmo lá no quintal. Eu ouvi da boca de uma pessoa. Tem uns pequenininhos assim, pretinho que passa, me dá tapa na cara, me belisca. Eu sinto ele me furando. Ela já morreu, tá com ele lá agora, né? Tá com ele lá. Ela não estava com ele na terra? Tá com ele agora na eternidade. Ela dizendo para mim, eu fiquei assim. Eu digo, não acredito que eu estou ouvindo isso de um ser humano. Ela dizendo a mim que tinha se acostumado com as coisas que ela cultuava. Então, irmão, para que seja julgado todos os que não creu na verdade, antes tiveram prazer na mentira, na iniquidade, tiveram prazer na mentira. E o que é a verdade, meus irmãos em Cristo? João capítulo 17, versículo 17. Santificai na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade é a palavra de Jesus Cristo. A verdade para a sua salvação está dentro desse santo livro. A verdade para a sua salvação eterna está em Jesus. Acabou. Mesmo que você não sabemos ler a Bíblia, não há problema nenhum. Qual é o problema você não saber ler? Você não vai para o céu por isso? Hã? Quando eu digo não há problema você não saber ler, é no sentido da salvação. É nesse sentido que eu estou falando. Para nós ter um pastor ensinando aí que não precisa saber ler, não. Eu não disse isso. Eu estou dizendo, para o sentido de salvação, não precisa saber ler, ou ser doutor, ou não ser doutor. Basta você crer e querer o perdão de Jesus. Pronto, acabou. Você será salvo. Então, a Bíblia diz que Deus permite que uma pessoa entre no erro, né, se ele não quer a verdade. Então, deixa ele no erro. Ele já decidiu, não é isso? Que Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Amém? Deus abençoe.